Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de anatomia. Hoje a nossa videoaula é sobre anatomia topográfica do tronco. Esta é a parte 1. Então esta anatomia topográfica de tronco eu dividi ela em 5 partes, pois é uma aula bem extensa, uma aula que existe bastante assuntos e conteúdos para se tratar. Então, esta primeira parte, eu vou falar com vocês sobre os revestimentos do tronco, os ossos e os músculos. Lembrando que na parte dos ossos, na parte dos músculos, eu vou trabalhar os principais músculos, tanto de tórax, quanto de abdômen, quanto do dorso. Vou comentar um pouco sobre algumas funções, aonde eles estão mais relacionados funcionalmente falando. Da parte dos ossos eu vou trabalhar mais a questão de quais são os ossos e como eles estão colocados, porque existe já, eu já tenho lá no meu canal do YouTube uma aula específica somente de vértebras, que é da coluna vertebral, das costelas, do externo, e tenho aulas específicas também de cada grupo muscular, músculos de tórax, músculos de abdômen, músculos de dorso. Então nesta videoaula, esta parte primeira, ela vai ser uma introdução e ela vai ser um pouco mais resumida, um pouco mais objetiva, tá? Desta aula de anatomia topográfica. Depois nós teremos a parte 2, onde eu vou trabalhar sobre a vascularização, vasos sanguíneos, tanto arteriais quanto venosos. A parte 3 eu vou estar trabalhando com os nervos periféricos, ou seja, a inervação do tronco de uma maneira geral. Então são os nervos espinais periféricos. A parte 4, eu vou trabalhar os órgãos internos torácicos e também o mediastino, que é aquele espaço que fica localizado entre os dois pulmões. E a parte 5, final, é sobre os órgãos internos abdominais. Então ali nós vamos trabalhar quais são os órgãos que nós temos ali, as relações de cada um, sempre tentando trabalhar questões patológicas, o que pode acontecer patologicamente falando, abrangendo aí também, tentando sempre estar explicando alguns exames de imagem e assim por diante, tá ok? Então, começando com essa nossa parte 1, vamos entender que todo o nosso tronco, então o tronco ele é formado pelo tórax, pelo abdômen e a parte posterior que é o dorso. Todo o nosso tronco ele é revestido por um tecido epitelial, então nós temos aí a pele e logo abaixo da pele nós temos a tela subcutânea, que é considerado também como tecido adiposo, abaixo da pele. Então, quando nós observamos a nossa pele, ela é uma pele histologicamente falando, sendo considerada como pele fina, apresenta camada de queratina, porém uma camada mais fina do que pele grossa, localizada nas palmas das mãos e nas solas dos nossos pés. Essa pele do tronco, ela varia a sua espessura de 0,7 a 0,12 milímetros, tá ok? Esta pele do tronco, ela vai apresentar pelos, folículos pilosos, ela vai apresentar glândulas sudoríparas e também glândulas sebáceas. Logo abaixo do tecido epitelial, nós temos a tela subcutânea, que também pode ser chamada de gordura ou tecido conjuntivo, abaixo da derme, ou seja, é a derme, de toda a nossa pele, é aquela gordura, aquela camada de gordura que nós temos logo abaixo da pele. Essa tela subcutânea, ela é contínua com a tela subcutânea tanto do pescoço quanto dos membros superiores e membros inferiores. Tá? Então, na verdade, essa camada de gordura, ela é uma camada única, vamos dizer assim, como se fosse a nossa segunda pele. Tá? E como todos sabem, essa tela subcutânea ela é uma camada de tecido muito vascularizada, inervada. Então é aí que nós encontramos os vasos sanguíneos, tanto arteriais quanto venosos, e também os nervos, que vão estar inervando aí toda a parte desta tela subcutânea, como também a parte do tecido epitelial.
E quando nós observamos essa tela subcutânea, nós podemos verificar que nessa gordura existem algumas veias que estão ali localizadas, que estão passando por ali, né? Então nós temos, por exemplo, a veia epigástrica superficial inferior, tá? Ó, veia epigástrica superficial, tá? Inferior, que ela acaba sendo drenada, ou seja, ela envia todo o seu sangue para a veia safena magna, que vem dos membros inferiores. Nós temos aqui lateralmente a veia circunflexa ilíaca superficial, né, que está mais localizada anterolateralmente. Nós temos uma outra veia menor, que é a tóraco-epigástrica. Existe várias outras veias menores que estão localizadas ao redor do umbigo, que são chamadas de paraumbilicais. Existe também um conjunto de veias, também chamadas de perfurantes, tá? Porque elas acabam perfurando ali toda essa camada da tela subcutânea e adentrando, então, a cavidade torácica. Nós temos aqui um plexo venoso areolar que fica rodeando as areolas, os mamilos, tanto masculino quanto feminino, né? Nós temos aqui a veia torácica lateral que, né, acaba drenando ali para a veia axilar. Então essas são as principais veias superficiais que nós podemos encontrar na tela subcutânea. Além dessas veias, algumas artérias também podem ser encontradas, vão ser encontradas nessa tela subcutânea, como por exemplo, como nós tínhamos lá a veia epigástrica superficial, né, inferior, nós vamos ter a artéria também. Então nós vamos ter aqui, né, a artéria epigástrica inferior, né, a circunflexa também. Nós vamos ter aqui umas outras, né, como a epigástrica superior, que também acaba entrando em contato com a tela subcutânea, tá? Lembrando que o maior número que nós temos são das veias, as veias superficiais. As artérias são em menor número na tela subcutânea, justamente por uma questão de disposição anatômica e de proteção, porque as artérias são estruturas, são vasos sanguíneos muito importantes que, se acaso lesionados, causam hemorragia intensa, né, tanto interna quanto externa. Já as veias, elas são mais propensas a rupturas, a lesões, porém o fluxo de sangue dela não tem pressão. Então o sangue ele acaba escorrendo de uma maneira mais lenta, não totalmente rápida, em jatos, como no caso das artérias. Abaixo, então, dessa tela subcutânea, que é toda essa gordura que nós temos abaixo da pele, nós vamos ter a fáscia, tá? E essa fáscia é uma estrutura de tecido conjuntivo, fibroso, que acaba revestindo todos os grupos musculares. É como se fosse considerado como uma segunda pele do corpo humano. Tá? Então aqui nós temos a fáscia muscular. Só que dependendo da localização que ela está, ela pode ser chamada de fáscia peitoral, de clave peitoral, né? Que isso que nós vamos analisar aqui agora. Então a primeira fáscia que nós podemos observar está na região do tórax, sendo chamada de fáscia peitoral. É essa aqui, ó. Tá? Fáscia peitoral. Essa fáscia peitoral ela é formada por duas camadas, duas lâminas, certo? Uma anterior e outra posterior. Uma que fica para a parte anterior e outra que fica posterior a ela. Aonde que essa fáscia peitoral ela se prende? Ela se prende tanto aqui no osso clavícula, quanto no osso externo, quanto no osso húmero. Então nós podemos observar que ela está revestindo basicamente o músculo que tem ali embaixo, que é o músculo peitoral maior, tá? Então a fáscia peitoral. A lâmina externa ela vai ser contínua com a fáscia braquial, fáscia axilar, que nós temos ali na axila, a fáscia torácica, abdominal, e com a fáscia do outro lado, né? Então aqui nós estamos vendo o do lado direito, mas após o osso externo aqui, nós temos a outra fáscia
peitoral esquerda. Lembrando que é a lâmina externa. Agora, a lâmina interna, que ela é mais profunda, né? Ela vai ser espessa, ela é um pouco mais grossa, apresenta então uma camada de gordura que forma um coxim gorduroso, aonde vai apresentar vasos tóraco-acromiais. Tá? Então, vasos sanguíneos que estão no tórax e indo em região, em direção ao acrômio. E também nós vamos ter os nervos peitorais incluídos aqui nesta parte profunda da fáscia peitoral. Uma outra fáscia que nós temos logo abaixo dela é a fáscia clavipeitoral. Então, lembrando que até agora nós estamos vendo uma sequência de estratificação. A primeira coisa que nós vimos é a pele. Logo abaixo da pele nós temos a tela subcutânea, que é a gordura. Se eu retirar a gordura, a primeira coisa que eu vou observar, aí sim nós temos a fáscia peitoral. Abaixo da fáscia peitoral, que reveste então o peitoral maior, se eu retirar isso e retirar o músculo peitoral maior também, eu vou enxergar a segunda fáscia, né? Que é a fáscia clavipeitoral. Por que ela é chamada de clavipeitoral? Porque ela está presa na clavícula e ela vem em direção aqui ao peitoral menor. É um músculo que fica abaixo, é o segundo músculo de externo para interno. Então, o primeiro músculo que nós vamos ter é este músculo aqui, ó, o peitoral maior, que é revestido pelaquela fáscia peitoral. Quando eu retiro esse músculo peitoral maior, eu vou enxergar esse outro músculo aqui embaixo, que é o músculo peitoral menor. E esse músculo peitoral menor é revestido, é envolvido por esta fáscia clavipeitoral. Tá? Lembrando então que ela é presa superiormente na clavícula, lateralmente ela se continua com a fáscia, é uma outra fáscia branca que está na axila, sendo chamada de fáscia axilar. E inferiormente ela vai se prender aonde? Aqui nas costelas, tá? Ok? Nesta imagem, então aqui nós temos um corte sagital, né? Eu estou olhando a parte interna aqui, ó, só que lateralmente, né? De lado. Aqui nós conseguimos observar o que, ó? Então aqui nós temos o osso clavícula. Logo abaixo do osso clavícula nós temos o músculo subclávio. Abaixo do músculo subclávio nós temos o músculo peitoral menor. E anteriormente ao peitoral menor nós temos o peitoral maior. Vejam que interessante, nesta imagem dá para a gente ter uma noção da estratigrafia do nosso corpo. Externamente, né, em marronzinho aqui, é o tecido epitelial, é a pele. Abaixo da pele, olha o que nós temos aqui, ó, uma camada de gordura, que é a tela subcutânea. Logo em seguida nós vamos ter esse risquinho branco aqui, ó. Tá? Que está envolvendo esse músculo peitoral maior. E esse risquinho branco é o que nós temos ali, que eu já falei para vocês, daquela fáscia peitoral. A fáscia peitoral está revestindo quem? O músculo peitoral maior, que é este aqui, ó. Tá? Depois do músculo peitoral maior, vejam que, como eu comentei com vocês, né? A fáscia peitoral, vou voltar um pouquinho para vocês entenderem. Ó, fáscia peitoral, ok? É esta daqui, ó. Lembra que eu falei que ela apresenta duas camadas? Uma camada anterior, que está revestindo a parte anterior do músculo, e uma camada posterior, que está revestindo a parte posterior desse músculo. Então, automaticamente, a fáscia peitoral, ela envolve todo o músculo peitoral maior. E lembra que eu coloquei aqui, ó, a fáscia profunda, ela é espessa, né, espessada, ou seja, ela é um pouco mais prolongada por um coxim gorduroso. Agora eu vou adiantar a imagem para vocês observarem aqui, ó. Fáscia peitoral, camada externa,
camada anterior, ó, músculo peitoral maior. Aqui, esse risquinho posterior é a camada posterior, a camada profunda da fáscia peitoral. Logo em seguida, ele vai ter o quê? Essa gordura aqui, ó, que é considerado aquele coxim gorduroso. Logo depois dessa gordura, nós vamos ter esse músculo aqui, ó, que é o peitoral menor, envolvido tanto anteriormente quanto posteriormente pela fáscia clave peitoral, ok? E aí, olha que interessante. Então, vamos seguindo aqui, ó, clavícula, músculo subclávio, músculo peitoral menor, tá? Só que aqui nós temos, ó, um risquinho aqui, ó, tá? Ou seja, um risquinho na frente, um risquinho atrás, envolvendo o músculo subclávio. É as duas camadas, a anterior e a posterior dessa clave peitoral. Aqui nós temos um risquinho, que é um ligamento e depois uma membrana, que eu não vou ficar falando o nome aqui agora, mas eu quero que vocês entendam que esse risquinho branco aqui é a continuação da fáscia clave peitoral aqui de cima para aqui embaixo. Aí aqui eu tenho a fáscia clave peitoral, né, a camada anterior e a posterior, revestindo o músculo peitoral menor, e ela continua para baixo com um outro ligamento, né, que é o suspensor da axila. E aí ela se continua, olha aqui, ó, com a fáscia da axila, tá certo? Então o que acontece? Eu deixei aqui escrito no slide, ó. Ela vai ter uma inserção aonde? Na clavícula, através de duas lâminas que envolvem o músculo subclávio. As lâminas se unem abaixo desse músculo e se abrem novamente, envolvendo o músculo peitoral menor. Depois que elas se abriram, envolveram o músculo peitoral menor, elas se unem de novo aqui, ó, formando o ligamento suspensor da axila, que vai se conectar com a fáscia da axila, ok? Mas nessa imagem dá para a gente ter uma ideia bem legal de toda essa estratigrafia, desde a parte da pele até a parte mais interna. Então aqui nós já vimos tanto a fáscia peitoral, né, que envolve o músculo peitoral maior, e a fáscia clave peitoral, que se prende na clavícula, se prende, né, depois aqui com a fáscia da axila, envolvendo o músculo subclávio e envolvendo também o músculo peitoral menor. Existem alguns vasos sanguíneos e nervos que passam nessa clave peitoral, nessa fáscia clave peitoral. A parte da fáscia, ou seja, acima do músculo peitoral maior, é atravessado por uma artéria e uma veia chamada acromiotorácicas, tá? Acromiotorácicas, ó, então são essas daqui, ó, tanto a veia quanto esse risquinho vermelhinho aqui, ó, tá? Que é a artéria e veia acromiotorácicas, porque elas estão vindo lá da região do acrômio, da escápula, em direção ao tórax. Além disso, nós vamos ter a veia cefálica, essa aqui, ó, maior zona, tá? E também o nervo peitoral lateral, tá? Ó. Então, nervo peitoral lateral que está subindo aqui também e passando por aqui, ó. Ok? Então, essas são algumas estruturas, né, venosas e nervosas que atravessam, que passam por essa fáscia clave peitoral. Muito bem. Então aí nós vimos alguns revestimentos. Mas eu não falei sobre os revestimentos abdominais. Depois eu vou falar sobre algumas fáscias que existem lá na região abdominal. Mas daí, essas fáscias da região abdominal, ela é chamada mesmo de fáscia abdominal. E logo abaixo dessa face abdominal é onde nós vamos ter os músculos abdominais, que nós vamos ver um pouco mais para frente aqui nesta aula.
Bom, como nós já terminamos a parte de revestimentos, os revestimentos mais importantes, nós vamos falar então agora sobre os ossos do tronco. Quais são os ossos que formam o tronco? Então, primeiramente, eu vou ter a coluna vertebral, tá? Que fica posterior, sendo formada então por vértebras distribuídas em regiões diferentes, como região cervical, torácica e lombar. Nós temos 12 pares de costelas, ou seja, 24 costelas, 12 direitas e 12 esquerdas, conectadas posteriormente com as vértebras torácicas e anteriormente conectadas com o osso externo, que fica mediano aqui no tórax, através de cartilagens, sendo chamadas de cartilagens costais, tá ok? Clavícula e escápula pertencem a membro superior, tá certo? Então no tronco é somente a coluna vertebral, o osso externo, que é mediano, e as 24 costelas, 12 direitas e 12 esquerdas. Como eu falei da questão da coluna vertebral, ela é dividida em 5 regiões primariamente, né? Então nós temos aqui a região cervical, que é localizada na região do pescoço, a região torácica no tórax, a região lombar na parte mais inferior do tronco, ou seja, compreendendo a região abdominal, e depois a região pélvica, sendo formada então pelo osso sacro, e no finalzinho pelo cóccix, né, que é formado de 3 a 4 ossos conectados entre si, formando então o cóccix, parecendo como se fosse aquele chocalho o guizo, né, de uma cobra cascavel. E o que nós podemos observar? Eu não vou entrar em detalhes de acidentes ósseos e de características de vértebras, porque isso já está bem explicado na videoaula de ossos de tronco que eu tenho lá no meu canal. Então, se acaso alguém queira estudar especificamente sobre essas estruturas, sobre esses acidentes ósseos e tal, busca lá aquela aulinha lá que está tudo lá, beleza? Aqui é só mesmo uma compreensão de como que é formado então o nosso tronco, tá? Então nós temos as regiões, né, cervical, torácica, lombar e a pélvica, que é formada pelo osso sacro e pelo cóccix. E nós podemos observar que a região cervical ela apresenta um formato de vértebras e características específicas dessa região. As vértebras torácicas apresentam um formato diferente e características específicas desta região para a conexão das costelas posteriormente. A região lombar apresenta então vértebras bem maiores, bem mais volumosas. O corpo vertebral dessas vértebras são bem grossos, justamente para poder suportar todo o peso do tronco. O osso sacro, a função dele é suportar, é sustentar todas essas 3 regiões, né, todo o tronco superiormente, e se conectar com os 2 ossos do quadril, né, formando então ali a cintura pélvica, tá ok? Então aqui, ó, região cervical 7 vértebras, região torácica 12, que é compatível com o número de costelas, 12 direitas e 12 esquerdas. Vejam como que as costelas ficam conectadas então com as vértebras, tá, torácicas. A região lombar formada por 5 vértebras lombares. E o sacro, aqui nós temos 5 vértebras que depois se uniram formando um único osso somente. Bom, aqui então mostrando sobre o gradil costal, né, que então é formado ali pelas costelas, conectadas posteriormente com as 12 vértebras torácicas, então 12 de um lado, 12 do outro. E anteriormente aqui, né, cada costela apresenta sua cartilagem costal, que vai ser conectada com o osso externo. Lembrando que somente os 7 primeiros pares de costelas são chamados de verdadeiras e são conectados diretamente ao osso externo. A 8ª, 9ª e 10º, né,
décimas costelas, ou o oitavo, nono e o 10º par de costelas são classificados como falsas, porque suas cartilagens costais se unem na última cartilagem costal verdadeira, ou seja, na cartilagem costal da 7ª costela, e os dois últimos pares, né, a 11ª e a 12ª, são flutuantes, porque não se articulam anteriormente com o osso externo, então elas ficam flutuando literalmente, tá? Aqui nós podemos observar, tanto nessa imagem da esquerda inferior quanto da direita inferior, como que as costelas são conectadas nas vértebras torácicas, né? Então a cabeça da costela, ela é conectada tanto numa vértebra superior quanto numa vértebra inferior, e ali o seu tubérculo, né, da costela, apresentando a face articular do tubérculo da costela, se articula aqui no processo transverso dessas vértebras torácicas. Tá? Obviamente apresentam-se então vários ligamentos, né, unindo cada costela nas vértebras. Então existe ali ligamentos que são chamados de radiados da cabeça da costela. Existem outros ligamentos que prendem a costela a um processo transverso, né, que são esses ligamentos aqui, ó, chamados de costo-transversários, porque são ligamentos que se prendem na costela, costo, e processo transversário. Tá? Então vejam que as costelas, elas são bem presas posteriormente lá nas vértebras torácicas. Tá? Então ela vai apresentar basicamente aí dois tipos de ligamentos prendendo essas costelas nas vértebras. Ok? Nós temos, depois dos ossos, né? Então nós vimos aí o osso externo, que é mediano, nós temos as costelas, nós temos a coluna vertebral, que são as vértebras. Agora nós vamos para a parte dos músculos que existem aí no nosso tronco. Tá? Lembrando que eu não vou trabalhar detalhadamente cada função de cada músculo, porque existe essa videoaula específica. Tá? Então aqui é só para mostrar mesmo quais são os músculos. Então, mais superficialmente aqui na região do tórax, nós temos os dois peitorais maiores, um direito e um esquerdo. Se nós abrirmos aqui, né, esses dois músculos peitorais e soltarmos ele, como está nessa imagem da direita, logo embaixo nós vamos ter o músculo peitoral menor. Tá? Aqui logo abaixo da clavícula nós temos um outro músculo que é chamado de subclávio, que se prende na clavícula e se prende aqui na primeira costela, né? Então esse músculo vai ter uma função de puxar essa primeira costela para cima e de uma certa maneira fortalecer essa articulação da clavícula com o osso externo e com a escápula. Né? Lembrando que esses três músculos, né, tanto o peitoral maior quanto o peitoral menor e quanto o subclávio, estão envolvidos no processo da respiração. Né? Ou seja, na inspiração, eles puxam as costelas superiormente, aumentando a cavidade torácica e desta maneira facilitando a entrada do ar externo para os pulmões. Entre as costelas nós temos os músculos chamados de intercostais. Então nós vamos ter o intercostal externo e o intercostal interno, né? Como nós podemos observar aqui, ó, o número 5 são os intercostais externos, número 6 os intercostais internos. Por que são chamados de interno e externo? Porque um está para fora da cavidade torácica e o outro está mais voltado para dentro da cavidade torácica. Entre eles existe um espaço, né? Aqui, ó, que dá até para se colocar uma pinça, por exemplo, ok? Então, um fica por fora e o outro fica mais voltado para dentro da cavidade torácica. Mais lateralmente aqui nós temos o músculo serrátil anterior, que também está envolvido no processo da inspiração. Ele puxa as costelas para cima, aumentando a cavidade torácica e o ar entrando então. O intercostal externo
ele faz a inspiração, ele puxa as costelas para cima, aumentando a cavidade torácica. E já o intercostal interno ele está envolvido com a expiração, ou seja, ele vai baixar as costelas, diminuindo a caixa torácica, a cavidade torácica, comprimindo os pulmões e forçando a saída deste ar para fora, ok? Então, o intercostal interno participa do processo de expiração. E o externo, juntamente com o serrátil anterior, peitoral maior, peitoral menor e subclávio, estão envolvidos com o processo da inspiração. Ainda nós temos os músculos intercostais íntimos, que estão localizados do lado de dentro da cavidade torácica, totalmente interno, né? Ali na cavidade torácica, são esses aqui, ó, os intercostais íntimos, tá? Íntimos. Aí nós temos também o músculo transverso do tórax, que está preso nas costelas, né? Ou seja, na verdade, mais nas cartilagens costais e no osso externo, né? E nós temos aqui os subcostais, que estão mais posteriormente, tá? Mais posteriormente, né, na parte posterior, só que por dentro, tá certo? Ou seja, abaixo então das costelas. Esses músculos também estão relacionados com o processo da respiração. Lembrando que os intercostais íntimos, né, os intercostais íntimos e os subcostais estão relacionados, estão envolvidos mais com o processo da expiração, né? O transverso também está aí também envolvido na questão de baixar as costelas. Então esses músculos estão mais envolvidos na questão da expiração. Tudo bem? Aqui nós temos mais um músculo que também faz parte do tronco, porque está conectado nas vértebras lombares, né, desde a L1 até a L5, né, pegando os processos transversos, e preso então aqui na 12ª costela. Tá? Este músculo também está envolvido no processo da expiração, porque ele vai baixar aqui, ó, a 12ª costela, diminuindo então a cavidade torácica e forçando a saída do ar. A nível do abdômen, né, então nós já vimos esses músculos torácicos, a nível agora do abdômen, cada lado do abdômen é formado por 4 músculos que constituem toda essa parede anterolateral do abdômen. Tá? Lembrando que depois desses músculos para cima, né, acima deles, mais para externo, nós temos a face abdominal, depois nós vamos ter aquela gordura que é a tela subcutânea e depois nós vamos ter a camada epitelial, né, o tecido epitelial, a pele propriamente dito. Tá? Então, mais superficialmente aqui em relação a músculos, mais superficialmente nós temos 2 músculos, um de cada lado, sendo chamados de oblíquo externo, tá? Eles são chamados de oblíquo por causa da direção das fibras musculares que ele apresenta. Oblíquo externo, abaixo dele, né, indo em direção à cavidade abdominal, nós temos um segundo músculo que é chamado de oblíquo interno, ok? Também vai apresentar uma direção oblíqua de suas fibras musculares. Depois, nós vamos ter ainda, na terceira camada de externo para interno, nós vamos ter esse músculo número 13 aqui, ó, chamado de transverso do abdômen, porque a direção das suas fibras é totalmente transversa. E por último, nós temos um músculo bem medial, né, que está um de cada lado, preso aqui nesta linha mediana, né, chamada linha alba, né, onde nós vamos ter aqui a região do umbigo, né, umbilical. Este músculo número 14 é o músculo reto do abdômen.
Este músculo, né, aquele músculo do tanquinho, barriga de tanquinho, que faz aqueles gominhos, né, na região abdominal. Esses 4 músculos, tanto direito quanto esquerdo, eles apresentam movimentos específicos em relação ao tronco, né? Tanto inclinação lateral, inclinação anterior, que é a flexão do tronco, quanto rotação, tanto rotacionar, girar o meu tronco para um lado, para o outro, mas relacionado à respiração, esses 4 músculos de cada lado, ou seja, esses 8 músculos, quando se contraem juntos, eles comprimem o abdômen, eles apertam o abdômen, forçando que todas as vísceras internas abdominais subam, empurrando o músculo diafragma para cima, apertando então, comprimindo os pulmões localizados na caixa torácica, na cavidade torácica, e expulsando então este ar para fora. Esses músculos, para quem pratica esportes, quando começa a correr e não tem muita prática de esportes, eles começam a doer, né? Começam a sofrer câimbras, a doer, tá? E pessoas que são atléticas, né, que praticam bastante atividades físicas, acabam tendo esses músculos mais definidos e mais desenvolvidos, né, mais fortificados, porque nós utilizamos bastante esses músculos no processo da expiração forçada, da expiração rápida, onde eu preciso expulsar o ar mais rápido para que o novo ar entre mais rápido também, ok? Além desses músculos abdominais, né, nós temos de externo para externo, desde o oblíquo externo até o reto do abdômen. Nós temos também o músculo diafragma. Esse músculo diafragma, ele é um músculo totalmente interno. Ele é considerado o principal músculo da respiração. Nós já vamos entender o porquê. Esse músculo ele acaba dividindo, ele acaba separando toda a minha cavidade torácica da minha cavidade abdominal. Então, superiormente a ele, nós temos as vísceras torácicas, né? Os pulmões, o coração, o pericárdio, todos os vasos sanguíneos, nervos que nós temos na região torácica. E abaixo desse músculo, nós vamos ter os órgãos abdominais, que tanto são da parte do digestório quanto do urinário, né? Então nós vamos ter os rins, o fígado, o estômago, intestino delgado, intestino grosso, tá ok? O pâncreas. Então todos os órgãos abdominais estão localizados abaixo dele. E o que nós conseguimos entender deste músculo, né? Então aqui nós estamos observando nesta imagem da direita, num corte mediano, estamos observando metade somente dele, e a gente consegue ver aonde que ele está se prendendo, né? Ele se prende aqui, ó, então nas vértebras, né, lombares. Anteriormente ele se prende na face interna do processo tifoide do externo. Lateralmente ele se prende então aqui nas costelas, tá? E na parte de cima dele, bem no centro dele, é essa parte branca. Essa parte branca é um tendão, é um tipo de tendão, né, que é chamado de aponeurose, ok? Nesse caso do diafragma é chamado centro tendíneo do diafragma, tá certo? E o que acontece? Esse músculo, quando ele se contrai, ele não consegue puxar a coluna vertebral para cima, ou o externo para cima, ou então as costelas. O próprio músculo abaixa. Toda essa parte branca aqui, ó, que é o centro tendíneo do diafragma, vai abaixar. E no que ele abaixa, ele vai empurrar todas essas vísceras abdominais para baixo. Automaticamente, ele acaba aumentando a minha cavidade torácica. E se eu aumento a minha cavidade torácica, eu estou expandindo os meus pulmões e o ar automaticamente, por uma diferença de pressão do meio externo, acaba entrando
nos meus pulmões. Então, essa função, essa contração do músculo diafragma faz com que o ar entre. Então, ele participa do processo da inspiração, né, tanto normal quanto em repouso, né, quanto aquela respiração forçada. Por isso que muitas vezes, quando você também começa a fazer uma atividade física e você não está acostumado, começa a doer esse músculo aqui, né? Logo aqui na região do estômago, né? Tanto na região anterior aqui do abdômen, quanto nas laterais aqui, próximo às costelas. Tudo bem? Então esse músculo, ele é o principal músculo da respiração. Se esse músculo parar de funcionar, vai dificultar, vai ficar difícil de acontecer processo respiratório, tá? Levando em consideração que este músculo, depois nós vamos ver nas aulas mais à frente, ele é inervado por um nervo lá do sistema nervoso central chamado nervo frênico. Então, quando existe algum problema nesse nervo frênico ou a nível de sistema nervoso central, e esse músculo para de funcionar, é onde nós temos as paradas cardiorrespiratórias. Tudo bem? E agora nós vamos para os músculos do dorso, né? Ou seja, os músculos da parte posterior do tronco. Esses músculos posteriores do tronco, eles têm funções, de uma maneira geral, de postura, né? Como aqui nós temos esses dois músculos, um de cada lado, em relação à coluna vertebral, que se prendem desde a parte inferior aqui no osso sacro, ossos do quadril, e se prendem aqui na região da nuca e na região do pescoço. Esses dois músculos aqui, um de cada lado, chamados eretores da coluna, têm a função de fazer uma extensão do tronco. Ou seja, quando nós abaixamos o nosso tronco anteriormente para pegar algum objeto, esse músculo é o que vai fazer com que nós fiquemos novamente em posição ereta. Então, por isso ele é chamado de eretor da coluna. Ele deixa, né, ele faz uma extensão da nossa coluna. Nós temos vários outros músculos aqui, né, desde da camada mais superficial para a camada mais profunda. Então, nós temos aqui o músculo trapézio, que está relacionado com movimentação tanto da cabeça quanto do ombro. Tá? Nós temos aqui esses músculos que são chamados de latíssimos do dorso, antigamente chamados de grande dorsal. Eles estão relacionados com a movimentação dos membros superiores. Se nós retirarmos o músculo trapézio e o músculo latíssimo do dorso, nós vamos enxergar outros músculos embaixo. Né? Então aqui nós temos o número 17, chamado de músculos romboides, que estão presos na escápula e na coluna vertebral, tendo função de movimentação do ombro. O número 18 aqui, ó, é um outro músculo chamado levantador da escápula, que ele se prende aqui na escápula e se prende lá no processo mastoide, que ele tem a função de elevar o ombro. Aí, abaixo dos músculos romboides, nós temos um músculo chamado serrátil posterior superior, que é o número 19. E embaixo aqui do músculo latíssimo do dorso, nós temos um músculo chamado serrátil posterior inferior. Esses músculos, sim, estão relacionados com o processo da respiração. O serrátil posterior superior tem a função de puxar as costelas para cima, aumentando a cavidade torácica, não é dilatando, né? Inflando, né, os pulmões e fazendo com que o ar entre. Então ele está envolvido no processo da inspiração. E esse músculo inferior aqui, ó, chamado serrátil posterior inferior, ele tem a função de baixar as costelas. Como ele está preso aqui na coluna vertebral e sobe em sentido oblíquo, se prendendo aqui nas costelas, ele vai puxar as costelas para baixo. E quando ele faz isso, ele diminui a cavidade torácica, comprimindo os pulmões e forçando a saída deste ar para fora. Então, o serrátil posterior inferior está relacionado com a expiração.
o superior na inspiração e o inferior na expiração. Tá ok? E aqui por último, pessoal, eu deixei uma imagem para que vocês possam visualizar quais músculos estão relacionados com o processo da inspiração e quais estão envolvidos com o processo da expiração. Tá ok? Então aqui, né, desse lado aqui, ó, em azul, nós temos músculos envolvidos, os principais músculos envolvidos com o processo da inspiração, como os intercostais externos, como o diafragma, né, que também está envolvido aí com a inspiração. Nós temos aqui os músculos acessórios da inspiração, ou seja, músculos que são utilizados no processo de inspiração forçada. Então, além desses músculos principais, eu vou utilizar mais alguns outros músculos, tá? Como esternocleidomastoide, escalenos, né, que nós já vimos isso na aula de topografia de pescoço, tá? Mas além disso nós temos o peitoral maior, o peitoral menor, o subclávio, o serrátil anterior, o serrátil póstero superior, tá ok? E desse lado aqui em vermelho, né, nós temos os músculos relacionados com a expiração. Então nós vemos que a expiração quiescente, ou seja, a expiração em repouso, ela resulta simplesmente de uma retração passiva dos pulmões e da caixa torácica. Ou seja, aqueles músculos que se contraíram para aumentar a caixa torácica e fazer o processo da inspiração, eles vão relaxar e automaticamente o diafragma volta ao normal, a caixa torácica diminui seu tamanho, comprime os pulmões e expulsa o ar para fora. Porém, existem músculos que eu vou utilizar quando eu estou fazendo uma atividade física, que aí nós chamamos de expiração ativa ou forçada. Aí entra em ação quem? Os intercostais internos, o oblíquo externo, oblíquo interno, transverso do abdômen e reto abdominal, e também aquele músculo quadrado lombar e, posteriormente, lá no dorso, o músculo serrátil póstero inferior, tá ok? Bom, pessoal, com isso a gente chegou ao fim dessa primeira parte de anatomia topográfica de tronco, aonde eu trabalhei com vocês toda a parte de revestimentos, então desde a pele, a tela subcutânea, as fáscias, né, que é bem importante para vocês saberem a questão de estratificação do nosso corpo e as principais estruturas, vasos sanguíneos que nós temos ali, os principais ossos que formam então o nosso tronco e os principais músculos que formam o nosso tronco, tanto o tórax, quanto o abdômen, quanto o dorso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Não deixem de fazer as suas anotações de dúvidas e deixem seus comentários então na descrição do vídeo, que eu estarei respondendo a todos. Uma ótima aula a todos, que todos consigam entender e até a próxima aula, que é a parte 2 da nossa videoaula de anatomia topográfica de tronco. Um abraço a todos e até mais.